Olá a todos, eu sou a enfermeira Natália, enfermeira da Criogênesis, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a coleta do sangue e do tecido do cordão umbilical. Eu só vou passar as informações básicas. No final da apresentação eu deixo os nossos contatos, tá? Para vocês terem um pouquinho mais de ideias, né? A Criogênesis ela é parceira do Promato e do Santa Joana já há mais de 10 anos, então a gente segue todos os padrões de qualidade que são exigidos por eles. A Criogênesis também já está de acordo com a nova RDC, a RDC 214 de 2018, e já passamos por uma nova regulamentação da Anvisa. O que é essa célula-tronco que a gente ouve tanto falar aí na mídia, né? A célula-tronco é uma célula jovem que tem grande capacidade de autorrenovação. O que é isso? É uma célula que gera outra célula idêntica, com a mesma forma e com a mesma função. Então nós falamos que as células-tronco, elas são a matriz do corpo. É elas que vão dar origem a todos os órgãos. E aí os cientistas descobriram que elas proporcionam um ambiente favorável à recuperação de diversas doenças. E aí se começou então a coletar essas células-tronco. Aonde a gente tem células-tronco? Nós dividimos basicamente em antes do nascimento e após o nascimento. Antes do nascimento são células-tronco embrionárias, quando o bebê ainda é aquele grãozinho de feijão, né? Hoje elas envolvem questões éticas, morais, religiosas. Ela não está disponível para tratamento, só para pesquisa. E aí depois que o bebezinho nasce, a gente pode coletar o sangue do cordão umbilical, que é a fase de vocês. São mais de 30 anos utilizando e mais de 80 tipos de doenças que são tratadas com essa célula. Nós temos também do tecido do cordão umbilical, que é aquela gelatina, né, que a mãe às vezes guardava na gaze, de lembrancinha. Essa célula, a célula mesenquimal, ela serve para regeneração de tecidos. Então, musculatura, cartilagem, tecidos ósseos, até células cardíacas e células nervosas podem ser tratadas com esse tipo de célula. Nós temos também a da medula óssea, que nós ouvimos nas campanhas, seja doador de medula, se cadastre no banco de medula, né? E a modalidade da medula óssea, assim como a modalidade do sangue do cordão umbilical, servem para doenças hematopoéticas. Então, anemias, leucemias, linfomas, né? Essas que envolvem a parte sanguínea são tratadas com as células do sangue do cordão umbilical. E quais são as vantagens, então, de se coletar essas células? Ela não vai ter risco para o bebê, então o bebê ele já vai estar fazendo os cuidados com o pediatra, já vai estar lá no bercinho fazendo esses primeiros cuidados. Não vai ter risco para a mãe, porque nós só vamos utilizar o restante de cordão umbilical que sobrar e a placenta. Ele vai estar protegido dos efeitos ambientais da vida adulta. Então, ao contrário da medula óssea, que sofre toda essa exposição que nós sofremos hoje em dia, alimentação, radiação, o sangue do cordão ele está privado disso. E aí por isso ele também tem um menor efeito colateral se a gente comparar a um transplante de medula, tá? A disponibilidade dele é imediata, então assim que vocês precisarem do material, o material vai estar pronto para o uso. Não precisa fazer nenhum tipo de procedimento. Infelizmente é um material que é descartado em lixo biológico todos os dias e ele é rico em células-tronco. A grande vantagem dele é que ele é 100% compatível com o bebê de vocês. Aqui na Criogênesis a gente deixa algumas amostrinhas fora da sua amostra principal para serem feitos testes de compatibilidade. Pode ser compatível para pais, para irmãos, a porcentagem diminui, tá? A compatibilidade não é algo tão simples quanto a gente pensa, mas existe essa chance, né? Por exemplo, se a gente for procurar nos bancos públicos, hoje a gente tem a chance de 1 para 100 mil habitantes a chance de doador compatível. E aí a gente vê também que na década de 50, de 60, a média de filhos por família era de 5, 6 filhos, né? Aquela foto de família onde a gente tem as escadinhas. Hoje a nossa foto de família é de 1, 2 filhos. Então a chance de um irmão ser compatível também tem diminuído muito. Por isso que é importante coletar do próprio bebê. Como funciona a coleta? Ela serve tanto para um parto normal quanto para um parto cesárea, né? A partir de 32 semanas ela já pode ser feita. Então eu quero realizar a coleta, entre em contato conosco, faz a sua inscrição. Nós, enfermeiras, vamos monitorar a gestação de vocês. Vamos supor que está se aproximando do parto, rompeu o bolso, estou com contração, estou indo para a maternidade, entre em contato conosco, nós vamos para a maternidade que vocês escolheram, aguardamos todo o trabalho de parto com vocês, se for cesárea a gente vai conforme o agendado. Assim que o bebezinho nasce, o
obstetra corta o cordão umbilical, nós vamos entrar em campo e puncionar uma veinha desse cordão. Todo esse sangue vai vir para uma bolsinha que tem um anticoagulante. Nós chamamos isso de pré-dectação, que é antes da placenta sair. Depois que a placenta sai, a gente retira o restante de sangue que tiver nessa placenta para ter um maior número de células. Já o tecido do cordão umbilical, ele não tem idade gestacional mínima, tá? Então, os bebês que podem vir a nascer prematuramente, a gente pode coletar o tecido. O tecido do cordão, nós já trazemos a gelatina toda para o laboratório. Ela vai ficar em meio de cultura de 30 a 40 dias. E aí nós vamos tirar as células mesenquimais, que é aquela que eu falei para vocês, que ela serve para regeneração de tecido. Qual que é o tempo de armazenamento dessas células? Não tem um tempo determinado. Desde as primeiras células armazenadas ainda na fase de pesquisa, há mais de 30 anos, elas estão disponíveis para tratamento. O que perde viabilidade de célula, o que mata a célula, é queda de temperatura. Então a Criogênesis tem um controle de qualidade de temperatura em todos os seus tanques. A gente trabalha com vários sistemas de engenharia para isso e todo ano a gente faz um relatório de viabilidade e encaminha para vocês, mostrando que a célula está disponível e está viável para o uso. Aqui a gente traz um pouquinho sobre a utilização. Com o passar dos anos, a gente tem utilizado cada vez mais o sangue e o tecido do cordão umbilical. Então, a gente tem hoje mais de 5.000 tipos de pesquisa, além das doenças que já são regulamentadas, que estão para entrar nesse quadro de doenças tratadas também pelo sangue e pelo tecido do cordão umbilical. Se precisar utilizar, é só solicitar esse material para a Criogênesis. A Criogênesis transporta esse material para qualquer lugar do mundo, tá? Isso não vai ter nenhum custo para vocês, tá previsto no contrato. Vai nesse mini tanquezinho, que é um dry shipper que nós falamos, né? Vale a pena chamar a atenção que os governos internacionais só aceitam amostras de bancos que têm a certificação internacional da ABB. E a Criogênesis é um desse banco. Na América Latina, só 4 bancos possuem essa certificação. Além da ABB, a Criogênesis tem a certificação da ISO 9001, na versão 2015. Então, todo ano a gente passa por auditorias internacionais e nacionais, garantindo a qualidade do serviço. Trabalhamos com gerador, com no-break, para que não haja variação de temperatura. E todos os nossos relatórios ficam disponíveis para vocês. Nós temos bancos públicos e bancos privados de armazenamento. Quais são as diferenças entre eles, tá? O banco privado, coleta na maternidade que vocês optarem. O banco público, só em maternidades específicas. Aqui em São Paulo, só o único banco que coleta, tá? E ele é realizado no amparo maternal. Mas tem algumas exigências. Não pode ter feito piercing em menos de 1 ano, tatuagem em menos de 1 ano, não pode ter doenças gestacionais, histórico de doenças familiares. Eles ainda não coletam o tecido do cordão umbilical e a coleta é uma doação. Então, havendo um doador compatível, vai ser feito o transplante. Vamos supor que daqui a alguns anos vocês precisem usar o material, não tem nenhum tipo de preferência. Entra na fila como os outros, tá? E no privado, o material é de uso exclusivo de vocês e dos familiares e existe um valor do investimento, que é o valor da coleta e uma manutenção anual. Esses são os nossos valores, tanto para o sangue quanto para o tecido do cordão umbilical. A Criogênesis ela trabalha com valores promocionais, com valores, com pacotes de anuidade, caso vocês tenham interesse. Todos esses valores vão estar inclusos os materiais, transporte, a coleta, a expansão, congelamento, além da visita domiciliar de uma enfermeira obstetra, caso vocês tenham interesse, para auxiliá-las nos primeiros cuidados com o recém-nascido. A Criogênesis também trabalha com um programa de fidelidade, que é um programa de indicação. Caso vocês indiquem 5 pessoas, cada indicação tem 20% de desconto, até isentar vocês de anuidade. Caso queira saber um pouquinho mais, conhecer a Criogênesis, nós ficamos disponíveis 24 horas. Somos abertos à visitação, então se quiser conhecer o nosso laboratório, é só entrar em contato e agendar uma visita. Esse é o nosso endereço. Para contratar, tem o nosso site, tem as centrais telefônicas ou pessoalmente os nossos postos da maternidade. Se quiser saber um pouquinho mais sobre as células-tronco, se tem alguma doença em estudo ou não, esses sites são os mais indicados, tá? E nós também ficamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Muito obrigada a todos e um bom curso.